Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição deste trimestre da Escola Dominical, terceiro trimestre do ano de 2025, no qual estamos estudando lições bíblicas baseadas nos primeiros 15 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O programa EBD em Síntese, ele vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 7, lição que será estudada presencialmente em nossas congregações no dia 17 de agosto de 2025. A lição 7 tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. O textuário se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a verdade prática declara o seguinte: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá. A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje se encontra em Atos, capítulo 5, versículos 25 a 32, e também no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 5. A nossa lição de hoje tem três objetivos. O primeiro é explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Segundo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão. E terceiro, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Meus irmãos, questão de perseguição. A palavra-chave da nossa lição de hoje é perseguição. Não devemos estranhar essa questão de perseguição. Jesus mesmo já advertiu ali no sermão das bem-aventuranças e disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão aqui no céu. Meus irmãos, desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Pela própria natureza da igreja, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição, visto que o mundo jaz no maligno e a maioria das pessoas que vivem aqui neste mundo são pessoas que não confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, a igreja sempre atrai perseguição, rejeição, porque a fé cristã, ela defende princípios e valores exclusivos. Muitas vezes, esses princípios e valores cristãos, bíblicos, esses valores se chocam com os valores seculares e mundanos. Então, foi assim no primeiro século e continua sendo assim hoje, e continuará assim. E durante toda a história da igreja aqui na terra, enquanto tiver cristão aqui na terra, vai haver perseguição. Contudo, apesar das perseguições, a igreja não está sozinha, nem abandonada no mundo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é o dono da igreja e, portanto, o seu protetor. Então, meus irmãos, nesta lição vamos ver como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo
para viver no meio de um mundo hostil. Tópico 1 da nossa lição, a igreja perseguida. Tópico 1.1, os perseguidores. As autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a perseguir e a se opor à igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 e também o 24, diz isso. Diz o texto que, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Versículo 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos e prenderam. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Então nós vemos aí, meus irmãos, várias autoridades religiosas, saduceus, sacerdotes, o capitão do templo. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, não somente com poder político, religioso, mas também com poder político. E os saduceus, eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos. A maioria deles era do grupo dos saduceus, E dentro dessas classes religiosas, os saduceus eram os mais poderosos. Os anciãos eram líderes judaicos influentes. Já o capitão do templo, mencionado em Atos 4:1, por exemplo, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial no templo. Então, todos esses grupos religiosos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Eles ficaram com inveja. Eles ficaram, de acordo com Atos 5:17, diz que o partido dos saduceus, o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles ficaram com muita inveja. Enquanto a igreja crescia, esse judaísmo farisaico, e também dos saduceus estava declinando cada vez mais. E essa perseguição dos judeus aos cristãos se dava tanto na esfera religiosa como também na esfera política. Na esfera religiosa, já falamos aqui que esses religiosos judeus prenderam os apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 e 18, diz que, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, essa inveja e desses saduceus, do sumo sacerdote, dessas autoridades religiosas, levaram eles a perseguir a igreja. Então, à medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais a admiração popular. A igreja estava crescendo, muitos já haviam aceitado a fé, o número de crentes estava crescendo a cada dia e a inveja provocou a ira desses religiosos. Porque, enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Então, apesar daqueles religiosos se dizerem homens de Deus, na verdade eram homens desviados dos caminhos do Senhor, que não conheciam a Deus e perseguindo a igreja do Senhor. Mas esses religiosos não se contentaram apenas de perseguir os cristãos, a igreja, apenas na esfera religiosa, mas também atuaram para perseguir também na esfera política. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 a 5, vemos que a perseguição se dá também na esfera estatal, onde ali tinha perseguição de natureza mais política na esfera pública. Inclusive, os saduceus, eles eram muito alinhados às autoridades políticas.
Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 a 5, diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Então, meus irmãos, a perseguição à igreja também estava acontecendo na esfera política estatal através do rei Herodes. Bom, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Já já a gente volta. Continue conosco. Amém, meus irmãos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 da manhã. Aproveito aqui a oportunidade para mandar a paz do Senhor a todos os professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, a todos os pastores que incentivam e participam da Escola Bíblica Dominical e incentivar a todos a serem alunos assíduos, pontuais e dedicados à Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, estamos estudando hoje a lição de número 7, que tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. A palavra-chave da nossa lição de hoje é perseguição. No final do bloco anterior, estávamos falando que a igreja enfrentava perseguição tanto na esfera religiosa como também na esfera política. Isto porque a maioria dos religiosos da época fazia parte da seita dos saduceus. Eles, os sacerdotes, a maioria dos sacerdotes eram saduceus, e eles eram muito misturados com a política, com o poder político. Havia todo um amálgama entre religião e política, de modo que eles conseguiram influenciar o governador Herodes para poder perseguir os apóstolos. E estávamos lendo no final do bloco anterior, Atos capítulo 12, versículo de 1 a 5, que o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar e mandou matar à espada a Tiago, irmão de João, um dos 12 apóstolos. E isso agradou muito aos judeus, aumentou a popularidade do rei Herodes, porque muitas autoridades políticas gostam de querer fazer média com a religião, então cada um buscando os seus interesses. Então Herodes matou Tiago e também mandou prender Pedro, e também tinha a intenção de depois matar Pedro. Mas a Bíblia diz em Atos 12, 5, que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava fazendo oração incessante, sem parar, a Deus em favor de Pedro, para Deus libertar Pedro. Então, sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, Herodes queria com isso aumentar o seu capital político, querendo popularidade junto aos religiosos, apoio político dos religiosos, perante os judeus religiosos que se opunham à igreja. Tópico 1.3, a igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro, não somente na época da igreja primitiva, como também hoje em dia, na nossa era. Isso porque, irmãos, o cristianismo bíblico verdadeiro, por sua própria natureza, ele acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Então, hoje em dia, uma palavra muito na moda
chama-se inclusão, inclusivo, e, na verdade, o evangelho é tanto inclusivo como também exclusivo. O que significa isso? O evangelho é inclusivo porque o amor de Deus inclui a todos, porque o amor de Deus alcança a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A Bíblia diz que Deus morreu por toda a humanidade e por cada uma das pessoas. Então, o evangelho é inclusivo neste aspecto de que Deus ama todas as pessoas e quer salvar a toda e qualquer pessoa. No entanto, o evangelho, ele também é exclusivo. Por quê? Porque ele só salva aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e permanece fiel nos caminhos do Senhor, porque a pessoa é justificada pela fé. É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, por causa disso, muitas pessoas se opõem ao evangelho, porque muita gente não quer se arrepender dos seus pecados, não quer crer em Jesus, não quer viver na presença de Deus, rejeita os princípios bíblicos da palavra de Deus, mas, na verdade, elas estão rejeitando o próprio Deus. Tem muita gente que diz, eu gosto de Jesus, mas odeio a igreja. Eu gosto de Deus, mas eu detesto os cristãos. E isso, na verdade, não tem como coexistir essas duas coisas. Jesus falou em João capítulo 15, versículo 18 a 20, as seguintes palavras: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então, meus irmãos, Jesus já deixou muito claro aqui em João 15, 18 a 20, que o mundo persegue a igreja, que o mundo odeia a igreja, porque primeiro o mundo odeia Jesus. O mundo odeia os cristãos bíblicos verdadeiros, porque os cristãos bíblicos verdadeiros não são do mundo, como Jesus também não é do mundo. Então nós temos valores, princípios diferentes e opostos aos valores do mundo. Em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, versículos 14 a 16, Jesus orando ao Pai, Jesus falou: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, meus irmãos, por isso, muitas vezes, o cristão, o evangelho, a igreja é visto como um povo antiquado, preconceituoso e indesejado. Mas é melhor agradar a Deus do que aos homens. Tópico 2, a igreja protegida. Apesar da igreja ser perseguida, por outro lado, ela é protegida por Deus. Enquanto o mundo persegue a igreja, Deus protege a igreja. Tópico 2.1. Um anjo de Deus. Lucas destaca que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. É o que vemos em Atos capítulo 5, versículos 17. Atos capítulo 5, versículos 18 a 19, diz assim: prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo
todas as palavras desta vida. Então nós vemos aqui, irmãos, que a igreja foi protegida por Deus, Deus deu livramento, Deus entrou com providência, eles prenderam os apóstolos, mas Deus enviou um anjo que os libertou eles da prisão. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, que são seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. A gente vê em vários relatos, em Atos dos Apóstolos, que os anjos estiveram presentes, como por exemplo, na libertação de Pedro da prisão, Atos 12, 7. Anjos também estiveram com Filipe em sua missão evangelística, Atos 8, 26. Em missão na casa do centurião romano Cornélio, Atos 10 e 3. E também com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos 27, versículos 23 e 24. A Bíblia diz em Hebreus 1 e 14, que os anjos são espíritos ministradores, que estão a serviço, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós não oramos para anjos, anjo não atende oração de crente. Crente ora a Deus, crente clama ao Senhor e Deus dá livramento de muitas maneiras, inclusive podendo também até mesmo usar anjos para nos dar vitória, como aconteceu aqui nesse caso. Tópico 2.2, a intercessão da igreja. Em Atos 12, 5, nós vemos que enquanto Pedro estava preso na prisão, a igreja fazia contínua oração a Deus em favor de Pedro. Então, mesmo o texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo dessa libertação por meio da intercessão. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta, continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa EBD em Síntese. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados, pela manhã, das 8 às 9. Você acompanha o programa EBD em Síntese. Também pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, AD Mossoró Oficial, como também no meu canal do YouTube, Pastor Fábio Henrique Tavares de Oliveira. Estamos estudando hoje a lição de número 7, lição que tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. A gente já tem visto nesta lição de hoje até aqui que a perseguição é inevitável. É inevitável porque o cristão, a igreja, defende valores e princípios e tem um estilo de vida, tem uma cosmovisão que é antagônica à cosmovisão do mundo. Nós temos valores e princípios que são opostos aos valores e princípios mundanos. Então, é inevitável que a igreja seja perseguida, mas também é inegável que Deus está conosco, que Deus nos protege e Deus nos dá vitória, nos dá graça para enfrentar todas essas perseguições. A gente estava falando no final do bloco anterior, aqui no tópico 2.2, que embora a igreja, os apóstolos estivessem sendo perseguidos naquela época, eles prenderam os apóstolos, mas Deus enviou um anjo de Deus para dar vitória, para libertar eles da prisão. A gente também estava falando que em Atos 12, 5, diz a Bíblia que após Herodes matar Tiago, prender Tiago e matar Tiago, aí isso agradou aos judeus, então Herodes mandou também prender a Pedro. Mas a Bíblia diz em Atos 12, 5 que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração a Deus, intercedendo a Deus em favor de Pedro, para Deus libertar Pedro da prisão. A morte de Tiago, irmão de João,
né, mencionada aqui em Atos capítulo 12, nós não temos uma explicação no texto bíblico do porquê de Tiago não ter sido libertado, né? Qual a razão de Deus ter permitido que Tiago fosse mártir logo tão cedo, né? É verdade que os outros apóstolos também foram martirizados, mas depois, vários anos depois. Mas Tiago foi logo no início. Contudo, esse evento certamente causou impacto na igreja, levando a igreja a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. E Deus, irmãos, respondeu à oração da igreja e libertou Pedro da prisão. E aqui, no tópico 2.3, há uma reflexão, uma aplicação desse assunto para a nossa vida, porque isso mostra para nós o valor da oração intercessória. Pedro estava na prisão, condenado à morte. Talvez o seu destino natural, a consequência seria ser morto ao fio da espada, como aconteceu com Tiago. Mas a igreja creu que Deus poderia libertar preso da prisão. A igreja creu que Deus poderia intervir sobrenaturalmente naquela situação e a igreja começou a orar, começou a interceder. Enquanto os cristãos oravam, o lugar, enquanto a igreja orava, Deus deu vitória. Então, irmãos, muitas passagens bíblicas aqui do livro de Atos dos Apóstolos mostra o valor da oração, mostra várias orações da igreja, como, por exemplo, em Atos 4:31, enquanto os cristãos oravam, o lugar em que eles estavam tremeu. Em Atos 9, versículo 11 e 12, quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Em Atos 10:3, enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Em Atos 8:5 mostra que os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Então isso mostra que a oração é algo natural, é uma marca registrada da igreja. Isso é comum, é natural na igreja. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Isso é verdade. Tópico 3 da nossa lição, a igreja destemida. A igreja do Senhor é perseguida pelo mundo, porém a igreja do Senhor é protegida por Deus. E por isso, nessa confiança, a igreja do Senhor também é destemida. E esse destemor, ou essa falta de temor, essa falta de medo da igreja, medo de fazer a obra de Deus, essa falta de medo é por causa da presença do Espírito Santo. Então, diz a Bíblia em Atos 1:8, Atos 1:8 é o texto áureo do livro de Atos dos Apóstolos e é o resumo de todo o livro de Atos dos Apóstolos, está em Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, versículo 25, Atos 5:25, a Bíblia diz assim: nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então, não funciona ordem contrária à ordem de Deus. Deus deu uma ordem para a igreja, para que a igreja pregasse o evangelho, para que a igreja testemunhasse de Cristo. As autoridades políticas e religiosas lá de Jerusalém deu uma contra-ordem proibindo. Então a igreja ela vai escolher obedecer a Deus e não aos homens. Então, de nenhuma forma, os irmãos da igreja primitiva, as suas lideranças também, os apóstolos, de nenhuma forma se sentiram intimidados. Eles estavam capacitados pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo.
A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4 e 20, a Bíblia diz, Pedro ali respondendo aqueles anciãos e aquelas autoridades religiosas. Em Atos 4 e 20, Pedro diz, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, não pode. Igreja deixar de testemunhar de Cristo, ela deixa de ser igreja. Não tem como. Às vezes, determinados perseguidores, determinadas leis, determinados estados ou países querem proibir a manifestação pública da fé cristã, querem proibir dos crentes evangelizarem, ganhar almas para Jesus, etc, etc. E quer empurrar a igreja para dentro de quatro paredes, para ficar presa em um gueto. Mas nós, irmãos, não podemos deixar de falar, de testemunhar de Cristo, porque senão a gente deixa de ser igreja. Ainda no capítulo 4, versículo 31 e também o versículo 33, diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Observe que eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia, por quê? Porque todos ficaram cheios do Espírito Santo. Versículo 33 diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Está aí a explicação e o segredo para a igreja ser destemida, para que a igreja enfrente todas as oposições e perseguições. É o poder do Espírito Santo no meio da igreja, é o poder do Espírito Santo na vida de cada crente individualmente e na vida da igreja coletivamente, que nos dá ousadia para pregarmos o Evangelho de forma destemida. Tópico 3.2, convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Atos 5:29 diz, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Observe, irmãos, que quando a igreja ali foi ameaçada, a igreja não pediu ali que parasse a perseguição. A igreja não pediu que aquelas autoridades deixassem de perseguir eles. Não, eles oraram para que Deus desse graça a eles, poder e ousadia para pregar o evangelho de forma destemida e ousada. Então, nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Isso irmãos, convicção de fé. Uma igreja convicta da sua fé, uma igreja convicta da sua missão, um crente convicto da sua responsabilidade. Ele é um crente destemido e enfrenta a oposição com a graça de Deus, com o poder de Deus. A desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, às vezes, irmãos, acontece como nessa situação. Às vezes o Estado, através das suas leis, portarias, etc., seja lei municipal, estadual, federal ou Constituição, pode criar normas e leis para impedir a existência e o funcionamento da igreja, para perseguir a igreja, para proibir a igreja de deixar de ser igreja e de deixar de cumprir a sua missão. Mas nós, como crentes, nós, por nossa própria natureza, somos obedientes às autoridades, é o que ensina Romanos capítulo 13. Nós somos obedientes ao Estado de Direito, nós somos obedientes às leis humanas, nós somos um povo ordeiro. Nós não pregamos a desobediência civil, nós não pregamos a anarquia, nós não somos antinomistas, antileis de maneira nenhuma.
Somos um povo ordeiro. No entanto, se algum homem, alguma Câmara de Vereadores, alguma Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional, ou o Executivo emitir uma portaria, um decreto, seja lá o que for, cuja lei ou norma vai de encontro aos princípios da palavra de Deus, nós não podemos concordar e temos que dizer com toda a ousadia, como disse os apóstolos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Hoje estudamos a lição de número 7, uma lição que tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente aqui no Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, na Rádio Libertador, FM 96.3, na TV AD, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado por tudo e lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa sala de aula, na nossa congregação, na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.